conversar um pouco agora sobre algo na qual nós estamos começando agora na nossa escola bíblica dominical a tratar, né? Que é sobre o ministério pastoral, né? Sim. E é por isso que o pastor Laelcio está aqui conosco nessa manhã maravilhosa. O que você está achando do programa, pastor? Também por isso vim. Amém. Para ser honrado, porque a honra é minha de estar participando do programa. E uma proposta muito interessante do programa, estes quadros que são apresentados, e eu estou aqui também por isto, para compartilhar um pouco da experiência da vida pastoral. Glória a Deus. Pastor, há quanto tempo que você é pastor? Desde lá do... Faz algum tempo. Faz algum tempo, né? Tempo. A primeira igreja que eu comecei a pastorear foi ali pelo ano de 85. 85. Ou seja, já viu muita coisa acontecer, já viu né? Muita coisa acontecer, né? Muita coisa boa. E quando nós pensamos em muita coisa, a primeira reação que nós temos é nos lembrarmos das coisas, nós como seres humanos, a primeira reação que temos é nos lembrar das coisas ruins. É, verdade. Nós supervalorizamos as coisas ruins. Eu digo sempre que quando estamos em um ambiente e aparece uma pessoa na porta, o lado dela que se sobressai é o lado negativo. A ausência do amor é que faz isto, né? Quando nós olhamos para a vida, para as pessoas, para os acontecimentos, do ponto de vista de Deus, nós olhamos pela ótica do amor. E até para a nossa vida, seja ela momentânea, o que estamos vivendo agora, seja a vida pregressa, nós precisamos olhar para ela pelo prisma de Deus, olhar com um olhar de amor. E quando olhamos assim, nós nos lembramos das coisas boas que aconteceram nestes anos de vida ministerial. Muita coisa boa aconteceu, de maneira que se eu tivesse uma memória assim bem apurada para escrever memórias destes anos de ministério, certamente eu escreveria muitas coisas boas que aconteceram. Amém. Se fosse escrever um livro, né? Escreveria muitas coisas boas, né? E é interessante pensar nisso, né? Porque geralmente, graças a Deus, eu conheço muitas pessoas que estão no ministério, e a maioria das pessoas que estão no ministério, infelizmente, só lembram de coisas ruins. Tem essa imagem só, esse peso, né, de coisa ruim, né? Então, é muito importante saber em qual lembrança você vai se firmar, né? Você só vai firmar em coisas ruins? Não, nós temos que firmar em coisas boas, porque por mais que a vida esteja sofrida nessa, né? Por mais que tenha um peso para viver nessa vida, coisas boas aconteceram também, né? Dá a impressão que o peso do sofrimento ele é maior do que o peso de bonanças, né? Então pisa mais na memória os lados. E ali está a sabedoria, você aplicar o sofrimento para o seu próprio crescimento, né? E muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Que acha injusto, né? O sofrimento é algo injusto. Mas assim, a Bíblia nos ensina a pegar o sofrimento, a encarar o sofrimento como uma forma de aprendizado, né, pastor? Com certeza. Né? Vamos olhar do seguinte ponto de vista. Tudo quanto está me acontecendo hoje servirá de lições para as circunstâncias futuras. Então eu preciso pegar toda a minha história e olhar para as coisas ruins que aconteceram, não como sofrimento, mas como lições. Lições que no futuro, quando eu estiver passando por uma situação semelhante, eu terei aquela experiência. Tem um amigo nosso, pastor Alex Cardoso, que ele usa
uma lição, um adágio, um dito. Ele diz o seguinte, que na vida nós temos 3 tipos de pessoa. Nós temos o tolo, o inteligente e o sábio. O tolo é aquele indivíduo que erra sempre no mesmo lugar. Se ele for sair daqui, ele vai tropeçar nesta mesa e todas as vezes ele vai repetir o mesmo erro. O sábio, ao levantar daqui uma vez, ele talvez tropece nesta mesa, mas nunca mais. Mas o inteligente, ele tropeça uma vez e nunca mais. Mas o sábio, ele nunca tropeça, ele aprende com os erros dos outros. Pela observação. Apenas observando. E a vida, ela é assim, empírica, ela é experimental, mas ela também é visual. Nós aprendemos com as experiências. Ministério também é isto. Algumas vezes nós erramos porque não somos infalíveis, mas nós precisamos olhar para estas situações negativas como lições que o Senhor Deus está nos fazendo aprender, para que em situações semelhantes que nós venhamos a passar, nós tenhamos um aprendizado do passado. E como que foi, pastor, o início da sua caminhada? O senhor já nasceu com isso, já desde quando você se entende por gente, né, vamos dizer assim, você já tinha essa questão da vocação, ou essa vocação surgiu no meio do caminho? Porque a gente tem esses 2 casos, né? A gente sempre escuta, né? Pessoas que nunca pensaram em ser pastores e se tornaram pastores no meio do caminho, né? E pessoas que já nasceram com essa mentalidade, não, eu vou ser pastor. Como que aconteceu isso com o Amado? Eu nasci num lar cristão, graças a Deus. Quando nasci, meus pais já eram membros da Assembleia de Deus. Nasci no estado de Alagoas e lá meus pais aceitaram a Cristo. Aceitaram a Cristo é meio forçoso, não é? É bem uma da expressão verdade. meio, né? É Cristo que nos aceita, não é? Com certeza. Seja como for, eles lá atrás, antes do meu nascimento, eles abraçaram a fé. E viemos para São Paulo. Eu tinha 5 anos de idade. E em São Paulo nós, meus pais, se vincularam ao Ministério de Madureira, passaram a congregar no Ministério de Madureira, Assembleia de Deus, e desde então eu estou neste mesmo ministério, onde tive a minha primeira infância, a minha segunda infância, a minha adolescência, juventude, casamento, casei, minha esposa, hoje a pastora Vera. Pastora Vera, um abraço, pastora Vera. Desde sempre também na igreja, crescemos na mesma congregação. E é interessante, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse no ventre te conhecia, Deus falando para Jeremias, né? Antes que te formasse no ventre te conhecia, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Eu penso que ainda que não seja melhor partidário da teologia que prega a predestinação absoluta, eu ainda que não defenda a linha daqueles que acreditam que Deus controla detalhes de toda a vida, de todo o ser humano, eu acredito sim que na vida de algumas pessoas Deus estabelece um propósito antes do seu nascimento. E na medida que a vida se desenvolve, nós acabamos compreendendo que nós não estamos onde estamos por obra do acaso, ou por escolha pessoal, ou por força de circunstâncias. Não, há uma escolha
de Deus. Especialmente hoje, quando nós estamos vivendo um tempo de depreciação de valores. Banalização, né? A banalização, e esta banalização, ela lamentavelmente, ela atinge o nosso segmento cristão, evangélico. E dentro deste segmento, o segmento ministerial. Embora isto seja uma verdade, eu acredito que Deus tem nos conduzido. E é uma coisa interessante que a gente de vez em quando relembra, e isto aconteceu não apenas comigo, com muitos outros colegas de ministério. Quando brincavam na infância, brincavam de igrejinha. Eu brinquei muito. É verdade. Reuniam os irmãos mais novos e alguém era o pastor. Quando eu brincava, quem era o pastor? Eu. Olha só. Os outros iam fazer outras coisas, mas atrás do banquinho, da lata, de alguma coisa que nós idealizávamos como púlpito, quem ficava era eu. Isto não era uma pretensão, isto já era Deus fomentando. Era uma vocação, fermentando, é questão de vocação mesmo, né? Exato. Então, ser pastor não é uma opção. Ser pastor não é uma escolha. Ser pastor é uma vocação. É uma vocação. Nós estávamos comentando, antes do William chegar, o William estava comentando com o pastor Laércio, que infeliz é aquele que escolhe ser pastor para ficar rico, ter lucro ou ter alguma coisa. É infeliz. Porque, assim, ser pastor, que no pastor Laércio disse, né? Muitas vezes nós lidamos com o pior lado da pessoa, né, pastor? A gente lida com não só o lado bom, a gente lida com o lado ruim também, né? E essas coisas vai minando a nossa esperança, vai minando a nossa energia, vai dando uma canseira no pastor, né? Uhum. E isso é terrível, né? Então, infeliz é aquele que nós encaramos hoje o pastorado como uma vocação. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que pensam assim, né? Olha só, a vida do pastor é vida de destaque, está lá no púlpito da igreja. Aniversário, né? Aniversário, recebendo um monte de presente e tal, né? Não é assim, é verdade. E pastor, aí você começou, né? Sua infância, sua adolescência na igreja, né? E como que foi? Qual a lembrança que o pastor tem dos seus pastores? Quem foi aquele pastor que chegou em você e disse assim, olha, eu vou usar você, eu vou preparar você para ter um ministério? Você lembra desses pastores com carinho, com amor, assim? Com toda certeza, Saulo, né? Com toda certeza. É bem verdade que a grande maioria daqueles que foram meus pastores, que eu posso nominar alguns, já estão com o Senhor. Amém. Pastor José de Souza, Pastor João Evangelista, Pastor Manuel Luiz de Moura, estão com o Senhor, a grande maioria. De todos os pastores a quem eu tive o privilégio de servir, hoje, isso digo, até que eu fui direcionado para pastorear também. Não que eu seja um pastor sem pastor. Não, todos nós temos um pastor. Todos nós temos um pastor. Hoje tenho a alegria e o privilégio de servir debaixo da bênção, debaixo da autoridade espiritual do bispo Samuel Ferreira. Um abraço, bispo. Deus abençoe vocês. E é uma alegria, nós aprendemos todos os dias. E o pastor é esta figura, né? Este mentor, este orientador, este guia espiritual. Mas daqueles, da minha formação, da minha juventude, apenas 2 estão vivos. Um deles é o pastor Cícero Fernandes e o outro, o pastor Luiz Paulo. Lembro com muito carinho e cada um deles teve uma participação no meu ministério, porque como nós sabemos, né? Porque... sim,
Sim. Como nós sabemos, a Assembleia de Deus é degraus, não é? Auxiliar de escala ou cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, finalmente. Ainda não tem anjo, nem arcanjo, querubim. nem querubim. Vão inventar isso aí ainda, eu acho que não vão inventar, não, porque na hora que inventar tem que passar para o outro plano. E ninguém quer passar para outro plano. Então, não, vamos ficar nisso mesmo. Então, cada pastor, o pastor José de Souza, um homem de Deus, sem nenhuma escolaridade, mas um homem de Deus. Foi quem me separou, foi quem me descobriu, foi quem me fez dar o primeiro passo para cooperador. E de lá para cá, todos os outros, cada um teve uma participação. Tive a honra e o privilégio de servir ao lado do pastor Lupércio Vergniano. Lupércio, Deus, que homem, né? Homem de Deus. Homem de Deus. Se existisse um cargo de anjo aqui, este anjo seria o pastor Lupércio. Eu tive o privilégio de servir ao lado do pastor Lupércio. Foi ele que me levou ao pastorado, tanto a evangelista quanto a pastor. E, por fim, ele é que me enviou para São José dos Campos. Para São José dos Campos, né? Aí, pastor, junto com essa, você pega essas contribuições, né? E chegam os desafios, né? Os desafios vêm, né? Quando o pastor assumiu a primeira congregação, o que o irmão pensava? Quais foram os desafios que você enfrentou nessa primeira congregação? Porque a primeira congregação, a gente costuma dizer que, como sempre na vida, as primeiras coisas a gente nunca esquece, né? Primeiro namorado, primeiro beijo, primeira escola, primeira professora, são coisas que marcam a vida da gente, né? E muitas vezes, nós que somos obreiros, quando a gente assume uma primeira congregação, porque eu lembro que eu assumi a minha primeira congregação, com um monte de projeto, com um monte de coisa, tal, mas a vivência, a convivência com as pessoas nos fazem desistir de muitos e se apostar de poucos, né? Como que foi essa experiência do pastor quando assumiu a primeira congregação e aonde foi? Primeira congregação direta que eu dirigi, congregação ligada direto à sede. Tinha subcongregações onde nós dávamos aquela contribuição mais periférica. A primeira congregação que eu assumi, e como nós diríamos, cheio de sonhos, cheio de planos, aqueles sonhos do adolescente, não é? Eu até escrevi algumas páginas sobre a adolescência ministerial e assumimos com aquela ideia de Alice no País das Maravilhas. Aquela ideia de que tudo quanto aconteceu ou está acontecendo com o outro também vai acontecer comigo. Eu me lembro que eu assumi a igreja num sábado, e no sábado subsequente seria o culto de ceia, e eu nunca havia celebrado um culto de ceia. Olha! E aquele orgulho próprio impede-nos muitas vezes de recorrermos a quem sabe e perguntarmos como é, como faz, qual é o procedimento. Nós temos aquela noção de seminário, mas na prática é diferente. A teoria é diferente. Assim, uma coisa é você ver alguém celebrando a ceia. Nossa, pastor, que bonito ele celebrando a ceia. Agora, outra coisa é você celebrando a ceia. Absolutamente diferente. A teoria, na teoria é muito bonita, mas a prática, a teoria é diferente na prática. É muito diferente, Deus.
No mesmo mês que eu assumi a congregação, teve um casamento na igreja. E o casal de jovens, me lembro como hoje, queridos irmãos, Davi e Sueli, exigiram que eu celebrasse o casamento. Aí era 2 desafios, a ceia e o casamento. 2 desafios assim, iniciais, e eu nunca havia celebrado um casamento. Deus deu graça e não foi mal, não. Não, né? Não foi mal, não. Foi com a coragem, né? Foi. Coragem e fé. Então, assim, estas experiências... Mas eu disse aqui desta coisa, né, de... Nós nunca devemos nos comparar ao outro. A nossa história é a nossa história. É a nossa história. Eu penso que isto vem corroborar com a proposta deste programa de hoje, não é? Muitas vezes nós somos infelizes onde estamos porque nos comparamos com outros. Com outro ministério, com outro pastorado, com outra igreja, né? Deus tem para cada igreja local, eu nem diria que é para cada ministério, eu diria que para cada igreja local, Deus tem uma proposta diferente. Tem uma proposta diferente. Isso eu vejo prontamente. Só, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor. Pastor Laércio, é muito comum, naturalmente, as pessoas da igreja, ou até mesmo pessoas que não são da igreja, procuram a igreja e depois vai sobrecarregar, vai fazer suas perguntas, vai expor seus problemas aos pastores, né? Em busca de soluções. Isso é a coisa mais natural que tem, né? Todo mundo procura o pastor em busca da solução dos seus problemas. Mas o pastor também, ele é ser humano, e ele é sujeito a problemas também, depressões, né? E nesse caso, pastor, onde existe alguma coisa assim, algum órgão que os pastores vão se socorrer, ou como que os pastores hoje têm enfrentado essas suas próprias dificuldades? Porque as pessoas têm na sua maioria que o pastor ele é um super-homem, que ele não passa por problemas. E aí, como fica essa situação? Eu acho que esta pergunta, ela merece não apenas alguns minutos de um programa. Um programa inteiro, um mês inteiro, um ano inteiro, né? Merece um programa inteiro, ou um seminário, ou um simpósio. Aliás, este tema é um tema atualíssimo. Eu gosto sempre de lembrar de um hino da Cristina Mel, no qual ela canta: pastor que também é ovelha, que é por Deus apacentado. Olha só, pastor que também é ovelha, que é por Deus apacentado. Mas ser apacentado por Deus não é muito subjetivo? Bem subjetivo. Algumas vezes, pastor, como ser humano, cheio de nervos, carne, tem uma mente normal como a de todos, pastor cheio de alterações comportamentais, emocionais, ele precisa de alguém igual a ele, para que seja o seu mentor, orientador, guia. A correria da vida moderna, bem colocada no vídeo do Léo Barbosa, no quadro Papo Sério, ela tem feito com que haja este distanciamento. Nós temos hoje sido tomados de assalto por notícias terríveis de suicídios de pastores. Onde nascem estes suicídios, senão na vida solitária de muitos pastores? Porque pastor também precisa ser pastoreado.
Pastor não precisa apenas ser chefiado. Precisa ser chefiado? Precisa. Porque muitos pastores, por se julgarem autônomos, têm feito muitas bobagens e manchado o Evangelho de Cristo. Manchado o Evangelho. Manchado a pureza da causa cristã. Por não serem chefiados. Eles precisam ser chefiados. É o princípio da prestação de contas. Prestação de contas. Ele precisa ter a quem prestar contas. Prestar contas. Mas aquela pessoa para quem eu presto contas, ela não pode ser só minha chefe. Não. Ela não pode. Eu não posso vê-lo como diretor de uma empresa. Supervisor. Não. Eu preciso desta pessoa também e principalmente como pastor da minha alma, a quem eu tenha a liberdade, com quem eu tenha a liberdade, com quem eu tenha a confiança de abrir o meu coração e falar para ele das minhas questões, dos meus medos, dos meus fantasmas, para que eu, a partir do momento que eu me sentir restaurado, eu possa trabalhar na restauração de outras vidas. A verdade é que muita gente está indo tratar de outras vidas e colocando os seus problemas acumulados em algum canto no seu coração. E quando ele desce do púlpito, esses problemas afloram. Isso mesmo. E é uma questão muito interessante, né? Porque quando você começa a guardar essas coisas no coração, chega uma hora que estoura, né? Estoura na saúde, né? Estoura até no casamento. Em algum lugar, né? Essa amargura, essas decepções que um pastor vai alcançando no meio do caminho, ele vai, por algum lugar, essa coisa vai transbordar. Né? E é onde surge o espanto para a sociedade, né? Porque a sociedade não está esperando isso, porque a sociedade tem que o pastor ele não passa por problemas. Pois é. Não, né? E tem uma outra problemática também, né, pastor? Que é a questão do orgulho do pastor também, né? Às vezes o pastor ele tem dificuldade de se abrir, né? De se abrir porque ele pensa assim, não, eu sou pastor. Né? Todo mundo me tem aqui, me vê aqui como um super-homem. Então eu não vou me abrir porque eu não vou me expor. Então precisa também, quando você tiver esse privilégio, você que é pastor, tiver esse privilégio de encontrar uma pessoa que tem essas características, né? Esse gabarito, há de se ter também a humildade do pastor chegar adiante. Não, estou com um problema, né? Estou passando por essa situação, né? Jesus deixou esta grande lição. Jesus deixou esta grande lição quando selecionou 3 dos seus discípulos e os levou ao Getsemane. Quando Jesus os levou ao Getsemane, Jesus disse: ficai aqui e velai comigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu preciso de vocês. Em outras palavras, Jesus está revelando para aqueles 3 discípulos um lado frágil do homem Jesus. Todos nós temos um lado frágil e às vezes queremos ocultá-lo. Todos nós temos um lado defeituoso. Todos nós olhamos para a câmera e tem um lado que nós nos achamos melhor. Então nós queremos que o operador ele nos focalize sempre daquele lado que nós achamos que é o melhor e escondemos o lado que nós não nos admiramos muito. O cabelo não fica bem, o rosto não fica bem daquele lado. Então, no ministério, na vida pastoral é assim. Às vezes nós queremos esconder aquele lado que não é muito favorável. Jesus levou os 3 para o Getsemane e chegando no Getsemane, Jesus mostrou o lado que eles não conheciam. Eu estou angustiado, a minha alma está angustiada até a morte, eu preciso de vocês. E que triste, no momento que Jesus disse, eu preciso de vocês, eles dormiram. Então você vê. Bem interessante. Bem interessante essa cena, né? Pastor, assim,
Hoje em dia, nós sabemos que as pessoas hoje, existem duas maneiras de você olhar um pastor, né? Um pastor como um homem de Deus e um pastor como aquela pessoa, né? Que infelizmente é essa a imagem que muitos têm como uma pessoa assim, vamos dizer assim, que quer ter lucro, é uma pessoa que não trabalha, que só quer viver da obra, essas coisas todas, né? Como viver nesse conflito de vamos dizer assim, de preconceitos, vamos chamar isso de preconceitos, né? Porque são os dois lados extremos da coisa, né? Como conviver com isso? Como que você conviveu durante essa trajetória toda que o pastor teve, né? Essa experiência toda, como que o senhor conviveu com isso? Não consertaremos o mundo. Vamos começar por aqui, não é? Não consertaremos o mundo. Desde que o mundo é mundo, existem preconceitos, existem pessoas que têm uma análise mais objetiva, mais sadia das outras, e tem aqueles que são do contra. O pastor também tem. Eu diria que parte desta responsabilidade recai sobre nós pastores mesmos, porque eu me lembro da minha juventude, antes de eu me tornar pastor, eu me lembro que naquela época nós tínhamos alguns expoentes no ministério. Um deles era Gesiel Gomes. Gesiel Gomes. Napoleão, príncipe dos pregadores. Napoleão Falcão. Logo em seguida surge Gilvan Rodrigues. Mais depois, Gilmar Santos e outros. Aqui em São José aconteceram muitas cruzadas boas novas, com grandes pregadores, Hidecaso Takayama. A pergunta que eu sempre faço é: quem é que você está buscando como seu referencial de vida ministerial? Bem, escolhida esta pessoa, escolhido este referencial, o que você conhece dele? Porque às vezes nós olhamos para o pastor que chega com o seu melhor terno, com a sua melhor gravata, com o lencinho no bolso de fora do paletó, e nós pensamos que a vida pastoral se resume àquilo. E não se resume. Quando nós pensamos nesta pergunta que você fez, repete, por favor. Como lidar com esses dois extremos desses preconceitos? Sim, né? Sim. De um pastor como super-homem e de um pastor como aquela pessoa, vamos dizer assim, aproveitadora, que só quer tirar dinheiro da gente, não sei. Perfeito. Então, quando nós olhamos para este pastor, naquele pedestal, naquele púlpito, ministério não é aquilo. Não. Ministério não é aquilo. Eu disse que parte desta culpa é nossa mesmo, porque nós idealizamos um ministério e vivemos, às vezes, uma fantasia, voltando para o quadro do Léo Barbosa. Estamos do lado de fora da janela, estamos olhando de fora, e as coisas não são bem assim como nós idealizamos. Logo, as pessoas também estão olhando para o pastor do lado de fora da janela. Então elas analisam, se eu puder usar um dito popular que não é muito, não se encaixa a nós na teoria, mas na essência, só olham as pingas que eu tomo, mas não os tombos que eu levo. Bem por aí. Guardadas as proporções, as pessoas só olham
o que acontece no exterior da minha vida, da minha alma. Não conhecem a minha história, a minha história. Um dia eu estava conversando com um pastor amigo no gabinete pastoral e ele dizia exatamente isso. Pastor, quem lhe vê aí sentado, só lhe vê aí sentado, mas não sabe o trajeto que o senhor percorreu para chegar até aí. Eu penso que eu preciso valorizar o meu ministério para que as pessoas também o valorizem. E as pessoas precisam olhar com este olhar espiritual, com este olhar de amor fraternal, e saber que o pastor chega onde está, mas ele renunciou muita coisa, ele abriu mão de muita coisa para chegar onde está. E infelizmente nós vamos ter que conviver com estas críticas, essas críticas pré-concebidas, né? É complicado. Para nós encerrarmos aqui, qual é o conselho que o pastor dá para quem está começando o ministério agora? Para quem tem aquela chamada, está na igreja e sente essa chamada no seu coração, está começando agora o ministério, e eu sei que a igreja do Jardim Jussara, ela tem uma peculiaridade muito interessante. Aqui na nossa cidade, e eu vejo isso, né? Porque aqui na nossa cidade, muitas pessoas já passaram pelo Jardim Jussara. E eu vejo, assim, pastor Laércio, a forma como eles pregam, a forma como eles ensinam, é totalmente diferenciado. Parece que tem uma marca, né? Porque a igreja também, ela é uma escola, né? A figura do mentor, né? O pastor é o mentor, e o pastor, ele começa a impregnar nos seus obreiros, naquelas pessoas que estão sob a sua liderança, marcas, né? Ainda que inconscientemente. Inconscientemente, mas está lá. Até o aleluia, muitas vezes, é mais ou menos parecido, né? Então, qual é o conselho que o pastor dá para os jovens, né? Para os adolescentes, para quem tem essa vocação, essa chama, né? Acesa no seu peito? Qual é o seu principal conselho para esses nossos irmãos? Mantenha acesa a chama do desejo de ministério. Paulo disse a Timóteo: aquele que aspira o episcopado, excelente obra de Deus. Excelente, não é boa, é excelente. É excelente. É excelente porque um pastor cuida de almas. Imagine, nós entramos numa aeronave no aeroporto de Guarulhos ou de São José dos Campos e sentamos, nem conhecemos o piloto. Algumas vezes nós nem vemos a cara do piloto, mas nós acreditamos que ele vai nos levar ao destino desejado. Imagine que um pastor é um cuidador de almas. Paulo escreve aos Efésios dizendo que nós pastores, somos aperfeiçoadores de santos. Então as pessoas confiam a nós o destino não físico, mas espiritual. Eterno, né? Eterno. Então, é excelente. Eu aconselho, portanto, a todo o discípulo, todo o que tem uma santa ambição pelo ministério, seja perseverante, siga desejando, esteja sob a bênção do seu pastor. Importantíssimo, isso, né? É importantíssimo. Esteja sob a bênção do seu pastor. Não saia de debaixo da bênção. Não que o meu pastor tenha o poder de abençoar e de amaldiçoar. Não é isso, é princípio bíblico, princípio de autoridade espiritual. A Bíblia diz em Romanos 13 que toda autoridade vem de Deus. Constituída por Deus. É constituída por Deus. Então, fique debaixo da autoridade, espere o seu momento. Um pensamento que eu trago é o pensamento de que nós precisamos
tanto durante o tempo do desejo, da aspiração, quanto durante o exercício do ministério, nós precisamos ter 3 coisas fundamentais: coração de criança, mente de aprendiz, pele de rinoceronte. Coração de criança, por quê? Porque se há alguém que precisa exercitar o perdão, é o pastor. É o pastor. Ai, meu Deus. É o pastor. A criança, no mesmo momento que ela chora por uma bronca que ela recebeu dos pais, daqui a alguns segundos ela está sentada no colo sorrindo. É verdade. Coração de criança, coração moldável, coração maleável, coração que se ajusta aos momentos, mas não guarda lembranças. Tenha um coração de criança. Segundo, tenha uma mente de aprendiz. Nós nunca saberemos tudo. Nunca saberemos lidar com tudo, Nunca saberemos lidar com tudo. Nós estaremos sempre aprendendo e nós precisamos ter uma mente arejada, uma mente flexível. Nós não podemos lidar com a vida que é cheia de transformações. Nós não podemos lidar com a vida hoje com os valores sociais, relacionais de 30 anos, de 20 anos atrás. A vida é mutável e nós precisamos ter uma mente de aprendiz. Eu estou aprendendo todo dia. E terceiro, uma pele de rinoceronte. Dizem que a pele do rinoceronte, a pele tem 5 centímetros de espessura. Ali aguenta pancada, não é? Oh, e como? Então, quem quiser ser pastor, comece a desenvolver uma pele grossa. Porque vai sofrer pancada. Tá vendo, ele? Fica a dica. Fica a dica aí, né? Então, Deus abençoe o pastor José Laércio. Para quem não sabe, aqui o pastor Laércio, eu tive a honra e o privilégio, e ainda tenho, né? Essa honra e o privilégio de ser seu discípulo durante 15 anos. 15 anos eu congreguei com ele aqui. Ele fez meu casamento, ele apresentou a minha filha. Num dos momentos mais difíceis da minha vida, esse homem me ajudou, né? Por isso que todo ano eu faço questão, né? Não sei se o pastor entende isso, né? Mas eu faço questão de fazer uma homenagem para ele nas redes sociais, porque é que nem o pastor Laércio disse mesmo. Existem pastores, todos os pastores que nós tivemos na nossa vida trouxeram contribuição. Né? Mas tem sempre aquele pastor que você olha para ele e diz assim: nossa, esse pastor, ele foi meu pai, né? Ele foi o meu pai, né? E o pastor, na verdade, é um pai para a gente, né? Não deixa de ser um pai, né? Um pai, uma mãe, né? Que muitas vezes nós não tivemos na nossa vida pessoal. Se torna até, um né? mentor, né? É um mentor. E hoje, graças a Deus, eu carrego uma marca muito linda. É que por onde eu passo, as pessoas assim me elogiam muito. Nossa, pastor, como que você pregou bonito. Nossa, pastor, como que você ministrou. E a primeira lembrança que me vem na minha cabeça é o pastor Laércio. Que bênção. Eu falei, não, alguém me ensinou. Alguém me ensinou, né? Folgo com isto. E esta talvez seja a maior recompensa de um pastor. A maior recompensa. Somente um ponto para eu encerrar. Eu estive agora há pouco na convenção em Goiânia, convenção do nosso Ministério de Madureira, e já estava saindo para o hotel, do hotel vir embora para São José. Quando eu saí do templo, eu encontrei um irmão que veio ao meu encontro e disse: o senhor é o pastor Laércio? Eu falei: sou. O senhor não me conhece? De fato, não. Ele disse: eu fui
jovem, adolescente jovem, na primeira congregação que o senhor pastoreou. Olha. E hoje eu sou pastor aqui em Goiânia. Então, estas marcas indeléveis e às vezes inconscientes que nós deixamos a gente nas não pessoas, imagina, né? Quem que a gente está... nos traz uma sensação de que valeu a pena. Amém. Obrigado, pastor Saulo, obrigado, William, foi um prazer estar com vocês. Amém. Deus abençoe Amém. o programa. Amém. Esse é o programa Aos Pés da Cruz, programa feito para você, programa na qual nós refletimos sobre tudo, né? Desde teologia até de coisas práticas, né? Então Deus abençoe você. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Santinês 1, né? Ministério de São José dos Campos, e os nossos cultos é quarta-feira, culto da família, sexta-feira ensino da palavra de Deus, e domingo pela manhã a nossa escola bíblica dominical, e à noite o nosso grande culto. Esse domingo agora é culto de missão, né? Culto de missões. O nosso endereço é Rua Ricardo Paiva Vieira, número 251, né? E o nosso ponto de referência é em frente ao Parque Ecológico, né? E amanhã também, né, pastor? Tem culto lá na sua igreja também, né? Pode falar. No Jardim Jussara, nós estaremos amanhã reunidos no nosso culto da família. Amém. Jardim Jussara é uma igreja abençoada, uma igreja abnegada, que está na rua Dr. Paulo Barbosa Lima, número 350, aqui próximo do Monte Castelo, e lá estaremos ministrando a palavra. O horário de Deus. do culto é? O culto é às 18h30. 18h30, né? Na nossa é 7 horas, lá é 18h30, né? Então Deus abençoe você, pastor Elcio, muito obrigado pela visita, por essa ilustre presença aqui. Eu que agradeço. Deus preparou esse momento, né? Com muita alegria. Deus abençoe. Obrigado, William. Amém. Deus abençoe, Amém. Saulo. Deus abençoe, pastor Laércio. Com certeza enriqueceu a vida de muitos ouvintes. Muitos ouvintes, amém? Um grande abraço a você e curta o nosso programa. Nós estaremos segunda-feira postando no nosso canal no YouTube, né? Evangelista Saulo Nunes, programa Aos Pés da Cruz, né? Esse programa você pode estar vendo na íntegra. Esse aqui é o meu telefone. Quiser entrar em contato comigo aqui no meu telefone, pode entrar em contato comigo, comentando, né? E Deus vai abençoar a sua vida, amém? Deus abençoe você, um ótimo final de semana, e sábado que vem estaremos aqui com mais um programa Aos Pés da Cruz. E agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar